Muito se fala em consórcio, muito se fala em contemplação por sorteio, por lance, lance fixo, lance livre, mas muitas pessoas confundem ainda como é que é a dinâmica da escolha dos números, né? A gente sabe que as empresas usam a Loteria Federal como referência para escolher o número sorteado, mas muitas vezes o número está totalmente fora do contexto, porque eu tenho 1.000 pessoas no grupo e eu tenho um número lá que é 5.600 e alguma coisa, ou até 15.600 e alguma coisa. Como é que funciona então essa dinâmica para mim chegar no número sorteado dentro do meu grupo e fazer então essa apuração que as empresas fazem? Fica muito confuso isso e eu quero trazer aqui um exemplo prático para você poder entender como que funciona essa dinâmica. Para isso é importante que você entenda que existem dois momentos na contemplação de um consórcio. O primeiro momento é o sorteio, que é feito pela Loteria Federal, como eu já falei, que é a referência para depois ser feitas as assembleias. Então sempre tem o sorteio primeiro e depois as assembleias. As contemplações acontecem depois da assembleia, que nada mais é do que uma reunião que as administradoras fazem na sua sede, enfim, em algum local pré-definido e também com datas pré-definidas, aonde os consorciados também podem participar para fazer esse acompanhamento, tá? Isso é aberto ao público normalmente. E é ali que você vai ser contemplado ou não, vai ser definido quem vão ser os contemplados. É nesse momento que as empresas fazem a apuração de quem pagou o seu consórcio, se está vendido ou não está vendido aquele número contemplado, quem foi o maior lance, os lances para aproximação, e é ali, após a assembleia, que acontecem as contemplações. Então vem para a tela que eu vou te mostrar como é que funciona na prática os sorteios feitos pela Loteria Federal e depois a apuração feitas pelas empresas, tá? Eu vou falar aqui via de regra geral, né? Existem algumas empresas que pode ser alguma coisa diferente, mas normalmente vocês vão encontrar essa dinâmica aqui nos sorteios e também nos lances fixos. Eu estou trazendo aqui o exemplo do sorteio do dia 16/11, que inclusive foi a nossa Assembleia de Veículo Imóvel. No nosso caso, tá? Pode ter sorteio para veículo, pode ter sorteio para imóvel e pode ter um sorteio para os dois. Depende do mês, depende o prazo ali. Existe uma regra do dia do vencimento das assembleias, então vai variar isso. Sempre é importante que você tenha contato com o consultor que te atendeu, para que você também possa ter clareza de quando que é o sorteio, enfim, para você poder acompanhar, tá? As empresas têm aplicativos, fica bem simples hoje de você acompanhar isso. Mas nada mais do que nada melhor, né, do que você trocar uma ideia com o teu consultor para poder ficar claro como é que é a dinâmica, quantas pessoas tem no grupo, que isso é importante também para definir o número sorteado, para que você possa entender quando acontece os sorteios. Nesse exemplo aqui, tá? O primeiro prêmio, ele é o 26.609 e é esse número que nós vamos usar como referência para fazer todo o exemplo aqui, tá? Eu vou pegar aqui o exemplo com grupos de 1.000 participantes. 1.000 participantes, tá? Para que você possa entender que fique fácil de fazer a conta. Tem grupos com 300, com 500, com 1.500, 2.000, 3.000, 10.000. Tem várias configurações, tá? Cada grupo muda daí o número sorteado e você vai entender aqui o porquê. Vamos lá. Se nós temos um grupo com 1.000 pessoas, cada pessoa tem um número, né? De 1 a 1.000. E nós temos um número sorteado 26.609. Como é que é feito então a apuração nesse exemplo? Veja, 26.609 para 1.000 participantes. Nós, de arrancada, tá? Já tiramos o primeiro número, então o 2 não existe, e ficou então o 6.609. Porém, esse número é bem maior do que os 1.000 participantes. Eu tenho do 1 ao 1.000, então não tem como ter contemplado com 6.609. Como é que faz? Você vai diminuir pelo número de participantes até chegar 1.000, até chegar no número que fique dentro do número de participantes. Então aqui eu vou diminuindo 1.000 por vez, para você entender a dinâmica, até chegar no número 609, tá? Ó, 2.609 menos 1.000, 1.609 menos 1.000, porque o 1.609 ainda é maior do que 1.000. Então, menos 1.000 ficou 609. Então, o número contemplado para esse grupo é o 609, tá? É assim que funciona a dinâmica, é assim que funciona na prática, para que você possa entender. Você tem que diminuir sempre o número de participantes, o número deu maior do que o número de participantes. Diminui pela quantidade de participantes para chegar num número que fique dentro do 1 ao 1.000 nesse exemplo, tá? Se fosse 500 pessoas, ia ficar a mesma ideia, só que ia ficar o número 109, porque 609 é maior que 500. Tu
tem que diminuir mais uma vez, mais 500, então vai ficar o 109. Por isso que o número de participantes também influencia, tá? Vamos pegar aqui o exemplo de 5 mil participantes, tá? Um grupo com 5 mil participantes. Você vai diminuir 6.609 por 5 mil, vai ficar o 1.609. Então você viu? Grupo de 5 mil, 1.609. Grupo de 1.000, 609. Grupo de 500 pessoas, 109. A quantidade de pessoas é muito importante para você entender qual é o número sorteado. Entendido esse primeiro momento, tá? Eu vou limpar a tela aqui para que você possa entender agora outro ponto bem importante. Vou deixar essa informação aqui, tá? Porque vamos supor o seguinte. Lembra que eu falei que a assembleia é o momento que a empresa se reúne para ver se o número 609 nesse grupo, então sorteio 609. Mas tem uma situação que pode acontecer e às vezes acontece. Esse número 609 pode não estar vendido, porque às vezes o grupo pode rodar com nem todas as cotas vendidas, ou pode ser que no mês que ele foi sorteado esteja inadimplente. O cliente não pagou. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a gente volta aqui então para o 26.609 e aí você vai considerar o 2.000 e vai tirar o 9. Lembra que no começo nós tiramos o 02? Tiramos o 2? Lembra que no começo nós tiramos o número 2? Então agora, se o 609, que foi o primeiro sorteado, não estiver vendido ou estiver inadimplente, nós botamos o 2 de volta e tiramos o 9. Então vai ficar o 2.660. Mesmo assim, ele é maior do que 1.000. Então nós vamos fazer a mesma dinâmica. Ó. 1.660 menos 1.000. Nesse caso, nós temos o número sorteado no segundo sorteio de 660. Se o 660 não está vendido, André, como é que funciona? Nós vamos para o segundo prêmio. E fizemos a mesma coisa, tá? Tiramos o 9, 2517 é o número sorteado no segundo prêmio, vai diminuir por 1.000, vai diminuir por 1.000, vai ficar o 517. E assim nós vamos fazendo até encontrar o número sorteado. Precisa existir uma contemplação por sorteio, tá? Se não tiver vendido ou tiver vendido e não tiver pago, alguém precisa ser contemplado. Ele vai fazendo isso no primeiro prêmio, no segundo prêmio, no terceiro, no quarto, no quinto, até encontrar um sorteado, tá? Eu falei também dos lances fixos, que são importantes, tá? Que também é referenciado através do sorteio. Então, vamos supor que aqui contemplou no terceiro prêmio. O primeiro não tinha vendido, o segundo não tinha pago, então contemplou no 517. Esse foi o sorteio. Tá? O número contemplado. A pergunta que eu faço para você é: a aproximação, ele é feito por esse aqui ou é feito por esse aqui? Pelo 609 ou pelo 517? E deixa eu marcar aqui em vermelho, ele vai ser feito sempre pelo primeiro sorteio. Mesmo que não tenha contemplado o 609, o 610, o 611, o 608 não tem culpa do 609 não ter pago ou não ter sido vendido. Então, os lances fixos, que são por aproximação, vão ser sempre pelo primeiro prêmio, independente se ele está pago, está vendido ou não. Certo? Isso é importante saber, porque às vezes você vai para o resultado da tua assembleia e tu tem a cota lá 516 e o número sorteado foi 517. Aí você vai ver, o sorteio foi esse e o lance fixo foi o 610, o outro lance fixo foi o 608 e o outro lance fixo, vamos dizer que contemplou 3, foi o 611. E você pensa assim, mas o meu número é 616, o lance fixo é aproximação. E aí deu o 610, como assim? É que o primeiro prêmio era o 609, não o 517. Pegou o 517 que é perto do seu, porque o primeiro prêmio não tinha sido vendido ou não estava pago. Então isso é muito importante você entender. Os lances fixos são sempre baseados no primeiro prêmio. É importante você entender também que o lance livre, que é aquele lance que você pode aportar um recurso do teu bolso, não tem nada a ver com o sorteio, não importa o número, tá? Então o sorteio é para a cota sorteada no sorteio e também nos lances fixos, tá? Fixo, fidelidade, pontualidade, existem algumas empresas que têm, mas no final da conta são todos os lances fixos. O lance fixo é por aproximação. Nesse exemplo aqui, ó, deixa eu botar em
Em azul, 609 foi o primeiro sorteado, que está aqui. Aí nós temos o 610, 608, 611, 607, 612, 606 e assim por diante. Então, ele vai pegar o primeiro para cima, o primeiro para baixo, para cima, nesse caso contemplou 13 aqui que eu trouxe, tá? Mas se tivesse saldo no grupo, para baixo, para cima, para baixo e assim por diante. A aproximação. Por isso que é importante então você entender que o sorteio é o número na cabeça, tem que dar exatamente o teu número. A aproximação tem que dar um número próximo do teu. Lembrando que é sempre pelo primeiro prêmio, mesmo que no teu grupo tenha contemplado um número do terceiro prêmio e o teu seja próximo do terceiro prêmio, não vai contemplar o teu, porque a aproximação é pelo primeiro prêmio. E os lances livres são lances que não tem nada a ver com o sorteio, eles são por leilão, quem dá mais leva. Então tu pode ter a cota aqui 609 sorteado, tu pode ter a cota número 1. Se você deu o maior lance, vai contemplar a tua, tá certo? É importantíssimo que você entenda essa dinâmica porque é muito confuso. Parece difícil, mas não é. Se você entender a dinâmica de como funciona, nós temos os números sorteados lá na Loteria Federal. Nós excluímos um dos números, nós diminuímos o número se for maior pelo número de participantes. E aí nós chegamos no número contemplado. É desse número que vai extrair os lances fixos. Você vai entender e aí vai ficar claro. Lembrando que aqui eu trouxe um número que foi o 6.609. Mas, por exemplo, vamos supor que deu aqui 10.501. 10.501. Esse foi o prêmio 10.501. Se você tem um grupo de 1.000 pessoas, presta atenção nisso, tá? Porque também pode ser que não tenha que fazer nenhum cálculo lá, vai ser o primeiro número já sorteado. Vamos lá. Lembra, você tira o primeiro número, então sobrou 0,501. Você não precisa diminuir por 1.000, porque 501 é menor do que 1.000 pessoas. Então, nesse caso, o número sorteado vai ser o 501, que ele é menor do que 1.000 que são os participantes. Entendeu? Então, nesse exemplo aqui, você tem que diminuir porque deu 6.609. Nesse exemplo aqui, deu o 0,501. Ou seja, 501 é menor que 1.000, por isso que fica dentro da quantidade que você precisa para contemplar no teu grupo. Tá certo, gente? Se você gostou desse conteúdo, se foi positivo, se ajudou você a entender um pouquinho mais como funcionam os sorteios, como funciona a aproximação dos lances, eu peço para que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e também ative o sininho para que você possa receber mais conteúdos como esse, explicando como funciona a dinâmica dos consórcios.